De acordo com o texto, as más condições de trabalho são a principal causa dos acidentes de trabalho no Brasil. É muito importante a gente notar o seguinte: muitas vezes nós temos uma relação, uma afirmação, que ela tem uma ideia geral, né? E aí você vai buscar no texto, poxa, essa ideia geral ali, ela está tranquila, certinho. Às vezes, há uma relação bem específica na afirmação. E aí você vai ao texto e enxerga isso de uma maneira mais geral. Às vezes, e aí a gente vai observar que está errado. Às vezes você tem uma afirmação que ela é bem pontual, né? Bem pontual, transmitir uma certeza, por exemplo. Aí você dá o texto e ele coloca isso de uma ideia de possibilidade, não há uma certeza. Ele tem uma ideia mais geral, não é tão específica, tão pontual. Então é isso que eu gostaria que você observasse aqui com a expressão a principal causa. Eu tenho que ter algum elemento no texto que me ajude a entender que as más condições de trabalho são a principal causa, tá legal? Dos acidentes de trabalho no Brasil. O texto falou alguma coisa em relação a isso? Então aquilo que pode gerar essa informação está aqui neste penúltimo parágrafo. Então bora lá, olha só. E a banca, basicamente, ela trabalhou em cima disso daqui, ó, mais acidentes. Marca isso daí pra gente. Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes. Então, as situações de precarização do trabalho são as más condições, tá? Então, as más condições, elas tendem a gerar mais acidentes, né? Então, elas tendem a gerar mais acidentes. Há uma tendência aí, ok? Beleza, tranquilo. Estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis a condições de risco e à falta de políticas adequadas de prevenção. Opa, incluiu aí já esta relação, né? Já é um serviço terceirizado, aquela correria toda, muitas vezes não tem uma política adequada de segurança no trabalho, não tem aquela prevenção adequada, tá legal? Eu consigo saber aqui, né, qual é o principal entre um e outro? Ainda não tem esse parâmetro. Além disso, situações de crise levam empregadores a inadvertidamente esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos. Então, quando há uma situação de crise, acabam esquecendo, né? Deixando, então, aí de investir em medidas de proteção. Veja bem, aqui eu consigo saber qual é o principal desses três elementos colocados aí, três fatores, né, de acidentes. Eu consigo saber qual é o maior, qual é o principal. Ele tinha falado ali que a precarização, ela gera mais acidentes do que o normal. Ok, a precarização gera mais acidentes. Então, quando ele coloca gera mais acidentes, a ideia de mais acidentes é mais acidentes do que o normal. Faz subentender, uma relação comparativa aí. Concorda comigo? É assim, terror. E depois ele fala sobre trabalhadores terceirizados, e aí ele fala sobre a falta de proteção, né? Fala então aí sobre as medidas de proteção. Então a gente não tem certeza de qual deles, né, é o maior. E outra coisa, muitas vezes o acidente de trabalho ele pode ser uma ocorrência natural, que a gente nem tem essa relação, nem foi citado aqui. Concorda comigo? Então a gente não tem aqui parâmetro para dizer qual é o maior, qual é o principal, que para isso deveria ter aqui categoricamente a afirmação. E isso não tem no texto. Por conta disso, há uma extrapolação da informação. Nós não conseguimos enxergar a principal causa. Com os dados que nós temos no texto, nós não conseguimos chegar. Só falou que há um volume grande, mas nós não sabemos, tem mais acidentes do que o normal, por exemplo, né? Então nós não temos essa certeza de que seja o principal. Só por isso nós vimos então que está errada a afirmação.